8, porque realmente é uma continuação da semana passada. Ok? A dica de hoje à noite, começando 8, é vá com fé. Ou seja, creia que Deus salvará alguém. Espere ganhar uma alma, vá com fé. Não precisa ir assim, duvidando, pensando, será? Não, vai com fé. Se você usar as táticas ensinadas aqui, né? E principalmente usar as escrituras, você vai encontrar uma pessoa que está buscando, às vezes ela nem sabia, não estava pensando assim, mas Deus vai usar e você vai ganhar uma alma. É impressionante, a pessoa não precisa nem saber de muita coisa, porque o mundo lá fora conhece o que? Eles não conhecem nada da Bíblia. O pouco que você conhece, a maioria das vezes, é muito mais. Então, pode ir com fé e confiando que Deus vai salvar uma alma. Seja gentil, né? Seja agradável, cortês, gentil e amável. Você está interrompendo a privacidade deles, né? A pessoa mais madura, assim, de 30 anos para cima, eu acho que não tem tanta dificuldade nessa área. Os jovens, às vezes, eu já vi que tem um pouco mais de dificuldade. Esquece que você está na porta da casa de uma pessoa, ou às vezes, né, são pessoas que são muito hospitaleiras, que permitem que a gente entre, que nós entremos na casa delas. Então a gente precisa lembrar que a gente está interrompendo a privacidade deles e a gente deveria ser bem educados, né, em tudo, se apresentando de forma gentil, tá? Seja elogioso, ou seja, vai elogiando a casa, procura alguma coisa para elogiar, né? Um pastor, certa vez, ele tinha um vizinho que ele procurava ganhar o vizinho para Cristo, né? E o vizinho era um homem, assim, espiritualmente duro, né? E o pastor não conseguia ganhar esse homem, ou ganhar assim, entrada, nem conseguia abordar o assunto com o homem, que o homem estava muito fechado ao evangelho, né? Então, certo dia, esse pastor, um vendedor foi na casa dele. E quando ele viu o vendedor chegando, ele já pensou, ele era vendedor de convênio, né? Aí viu o rapaz chegando, ele pensou com ele mesmo, esse rapaz já veio aqui, já falei não com ele, não para ele, né? E já estava se preparando para falar não mais uma vez. Só que quando o cara chegou na porta da casa dele, a menina do pastor, uma menininha, acho que ela tinha mais ou menos 5 anos de idade, saiu e o vendedor falou o quê? O vendedor falou, que menina linda, olha os olhos, e foi elogiando, e o pastor falou, antes que eu conseguir, né, entender o que estava acontecendo, eu estava permitindo o cara falar e explicar tudo para mim. Por quê? Porque ele elogiou a minha menina. Então ele falou, eu reparei isso, a próxima vez que eu fui conversar com o homem, eu cheguei lá elogiando alguma coisa da casa do homem, e ele falou isso, já quebrou o gelo com o rapaz, e daqui a pouco o rapaz, depois dele falar sobre aquilo, explicar, né, essa coisa da casa, ele acabou deixando o pastor ou evangelizar, e o homem aceitou Cristo. Então, é uma coisa assim, não espiritual, né? Uma tática que até um vendedor usaria, né? Mas assim, se você orar e usar bom senso, essa questão de chegar lá e elogiar alguma coisa, assim, não precisa mentir, né? Que coisa, sua casa é linda, se a casa é muito feia, não uma coisa. Mas peça para Deus, ajuda eu, né? A geladeira sua é muito bonita, sei lá. Não, mas eu já fiz o seguinte, eu já entrei na casa de alguém e o menino estava brincando com Homem-Aranha, né? Aí eu comentei sobre isso, ele gosta, ele gosta de Batman, gosta disso, gosta daquilo. Falei sobre aquilo, sempre alguma coisa para elogiar, para assim, já quebrar o gelo, para a pessoa se sentir bem, né? Também você tem que tomar cuidado, né? No caso de entrar na casa das pessoas, nessa questão de entrar na casa, tá? Primeira coisa, eu gosto de
ver se a pessoa já está com essa boa vontade de deixar eu entrar na casa. Eu gosto de tentar, antes de entrar, verificar se ela é salva. Porque tem uma coisa, se conversando com a pessoa, você consegue identificar que essa pessoa, é bem provável que ela é salva. Ela já tem as respostas corretas. Porque eu vou entrar na casa dela, sentar com ela, tomar café e conversar com ela, enquanto eu tenho outras casas para visitar, onde as pessoas, a maioria das pessoas, né, provavelmente ainda são o quê? Perdidos. Porque quando a gente está evangelizando, a gente está lá para fazer o quê? Evangelismo. Agora, tem casos especiais, né? Se em algum momento a pessoa, por exemplo, comentar sobre a segurança eterna, e você vê uma oportunidade de ajudar a pessoa nessa questão, sobre as versões da Bíblia, que já aconteceu comigo, né? Alguma doutrina assim que você poderia ajudar a pessoa a entender melhor, tudo bem, mas a gente não quer, quando o foco é ganhar almas, né? A gente não quer perder muito tempo, ou seja, não queremos dedicar tempo com pessoa que já é salva, né? Geralmente, se a pessoa fala que ela é salva, eu, em seguida, sempre pergunto, e aí, você é de qual igreja? Se ela falar que ela não está frequentando uma igreja, né? Aí, eu penso, eu poderia ajudar nesse sentido, né? Poderia convidá-la para a nossa igreja. Mas também, quando é o evangelismo, eu tento focar nisso, no nosso intuito de ganhar almas, tá? Outra coisa, já aconteceu comigo, né? Pessoa deixar a gente entrar na casa, a gente está entrando. E, no caso, assim, eu entrei com o companheiro da igreja, e na conversa surgiu rapidamente, a pessoa é pentecostal. Ela está falando, ela se diz salva, mas aí ela acredita em línguas, ela teve uma visão, tudo, tá. Eu sei de uma coisa, se eu tentar, primeiro eu tenho que tomar cuidado, tem que ser gentil, tem que ser educado, eu estou na casa dela, amém? Nós não estamos num lugar, assim, de ficar debatendo muita coisa, né? Eu tenho que respeitar ela. E ela não me convidou para estar lá para a gente discutir isso, né? E aí, o que acontece? Se eu tentar falar muito com ela sobre o assunto, eu estou perdendo também tempo que eu poderia ir procurar uma pessoa que não está querendo discutir ou debater, está querendo simplesmente ouvir o quê? O Evangelho, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Se a pessoa falar algumas coisas, geralmente, quem já me acompanhou no evangelismo, falando de línguas, essas coisas, geralmente eu não falo nada. Eu fico perguntando da salvação. Se ela me responder e me der um testemunho de salvação, e dá para entender que pelo menos isso ela entendeu, então eu não discuto as outras coisas. Que bom, você é salvo, então muito obrigado por deixar a gente entrar aqui na sua casa, podemos orar, eu oro pela pessoa e já vou embora. Eu não estou lá para discutir. Eu não estou lá para debater essas coisas. Eu estou naquela rua para achar um pecador perdido que precisa de salvação, né? Tem hora, tem momento, tem lugar para discutir essas outras coisas. Agora, se a pessoa, você vê uma vontade genuína dentro dela, ou seja, uma dúvida dentro dela, que ela realmente está questionando alguma coisa, tudo bem, procure responder. Mas peça para Deus te dar sabedoria para que você não perca tempo com esses outros, assim, acabam sendo desvios do foco que é evangelizar, né? Porque tem tempo e tem lugar para tudo isso, né? Eu já caí nessa, de ficar discutindo com pessoa, debatendo com pessoa, assim, com educação, né? Já perdi paciência com pessoa, isso mais na minha juventude, né? Mas não adianta. Você está lá para evangelizar, procura evangelizar. Você vê que a pessoa não vai aceitar, então, de forma educada, agradeça ela pela oportunidade. Se quiser orar até com ela,
pode na oração, fazendo uma oração educada, assim, pedir para Deus ajudar ela a entender mais da palavra de Deus, algo assim, continuar, né? Se for um adventista, testemunho de Jeová, mormon, você vai ficar lá fazendo o quê? Quando é minha casa, a pessoa chegar na minha casa, e eu tenho tempo, vamos sentar, vamos conversar. Mas quando estou na casa dela, e o intuito meu é achar uma pessoa perdida, eu não dedico muito tempo aos debates, não. E mais uma coisa, quando a pessoa for do sexo oposto, né, você é homem, está com outro homem, ela é mulher, melhor não entrar na casa, tá? Se é eu e minha esposa, aí eu posso entrar na casa, se for só mulher, né? E mesma coisa, se tiver duas mulheres, se é um homem, por favor, não entra na casa. Eu acho que isso é bom senso, né? Só se ele tiver uns 80 anos, está quase morrendo, né? Aí, nisso talvez daria certo, não sei. Seja um bom ouvinte. Isso é muito importante. Deixa a pessoa falar. Eu já vi gente que com tanta pressa, sem paciência, quer evangelizar a pessoa, que não deixa a pessoa falar. Se você não vai me escutar, porque eu sou obrigado a escutar você, né? E então eu chego na casa, eu comento, que flores bonitas, quais são essas flores? Essa é a flor que minha esposa sabe. Ela sabe os nomes das flores, as plantas, eu não sei nada, né? A pessoa vai falando, começa, eu gosto, tem horto aqui em casa, vai, deixa eu falar, porque tem uma coisa também, isso é uma tática também de venda, quem já era vendedor. Se a pessoa falar, depois ela vai sentir obrigada a escutar você quando vem a sua hora, né? Mas também você está sendo educado. Está sendo educado, deixa ela falar para depois você poder falar. Esse aqui é muito importante. Somente um fala, né? Somente uma pessoa falando por vez, né? Graças a Deus, eu tive num lugar ano passado e o irmão Eric estava comigo, né? E ele conheceu a pessoa, só que a pessoa não estava reconhecendo ele. E ele foi muito esperto, ele não falou. Aí, mais para o final da conversa, a pessoa reconheceu ele e começou, eu não estava reconhecendo. Aí já, o que aconteceu? A conversa já mudou. Como está sua mãe, né? Tudo bem, mas graças a Deus eu tive a chance de apresentar Cristo para a pessoa. Se ele tivesse identificado antes, você acha que eu teria tanta chance? Às vezes não, né? A pessoa fala, né, eu sou fulano, né, eu mudei para cá, eu sou de Itajubá, né? Se o irmão Alvo estiver lá e falar, você é de Itajubá, de qual bairro você é? Daqui a pouco a gente está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Então, quem começa a conversa, é bom aquela pessoa continuar a conversa. E outra coisa, que ela também tenha o bom senso de focar no assunto, né? Nisso também é importante, outra coisa, voltando aos debates doutrinários, né? Às vezes você está evangelizando uma pessoa e a pessoa, ela tipo pergunta assim, sabe, eu estou com dúvida, você está ali com a Bíblia, eu sempre pensava comigo, de onde Caim arrumou a esposa dele? Tá? Primeira coisa, o segundo companheiro não deve abrir a boca, fica quieto, deixa quem está falando falar. E quem está falando, se for sábio, vai usar essa tática. Sabe, essa é uma boa pergunta. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou responder para a sua pergunta assim que a gente terminar esse estudo. Posso terminar o estudo, depois eu responder, né? Se a pessoa falar assim, você ganhou a causa. Por quê? Porque se continuam focando ali porque a pessoa vai, só se realmente tem alguma coisa a ver com aquilo que você está explicando. Mas você falou assim, que o sangue de Cristo nos purifica de nossos pecados, mas todo sábado eu vou lá na igreja,
eu tomo a missa, né? Aí você fala, mas nisso aí, mais uma vez, você tem que usar bom senso. Sabe, é bom ser uma pessoa boa, fazer isso, essas coisas, mas olha, as coisas que nós fazemos, essas coisas não nos salvam, não é pelas obras que somos salvos, né? Aí se ela insistir naquilo, você vai ter que às vezes mudar um pouco a tática, mostrar alguns versículos que tem a ver com esse assunto, de como as obras não nos salvam, né? Focar nisso. Mas, olha, se você... mas pastor, eu não conheço muito versículo assim, então, esqueça, sabe? Você está fazendo o seu melhor, muita gente está fazendo o seu melhor, mas sabe, nosso melhor não é suficiente. E volta lá para Romanos. Se Romanos é a única coisa que você conhece, assim, em questão de usar como plano, fique em Romanos. Tem a história de um pastor, isso é outra coisa que acontece. A pessoa está fumando, né? Muita gente fuma. Aí você fala, olha aqui, a Bíblia diz que todos pecaram e privados estão na glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Você acredita nisso? Eu acredito, eu sou pecador. E sabe, eu acho que eu não posso ser salvo. Por quê? Eu fumo. Mas não é porque você fuma que você vai para o inferno. Olha o que a Bíblia diz aqui, o salário do pecado é a morte, né? Sabe, você tem muitos outros pecados além desse. E quem pode te perdoar de todos os seus pecados, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso parar de fumar primeiro, você não acha? Eu sei o que a Bíblia diz. O motivo que a pessoa vai para o inferno é porque ela rejeita Jesus como Salvador dela. Ela vai confiar na sua própria justiça. Mas se eu continuar fumando, será que eu vou para o inferno? Você vai para o inferno porque você é um pecador, não somente porque você está fumando. Olha o que uma Bíblia diz. Aí você continua. Teve um pastor que estava com nessa situação. A mulher fica, não, mas olha, eu não vou aceitar Cristo porque eu fumo. Eu não vou parar de fumar. E ele falou, mas se você quiser, depois que a gente terminar esse estudo, a gente pode tratar essa questão de fumar ou não fumar. Mas o mais importante agora que a senhora tem que entender é que a senhora é uma pecadora, indo para o inferno, que Jesus morreu por seus pecados. E ele continuou insistindo. Foi até o final. Ele falou em certo momento, ela parou de falar sobre isso. Ele foi até o final, falou para ela que ela precisava aceitar Cristo, confessar Cristo. Ela orou, confessou Cristo. Amém, graças a Deus. Depois que ela já tinha aceito Cristo, tudo, ele olhou para ela e falou, antes da gente terminar, você estava falando de fumar, né? Agora, se você quiser, a gente pode fazer um estudo sobre isso. Sabe o que ela falou? Eu resolvi isso a hora que aceitei Cristo. Não preciso nem fazer estudo mais. Então, por isso, vale a pena insistir, focando assim, tentar focar no assunto. Agora, se você vê que não está dando certo, a pessoa ela não está acompanhando você, né? Ela não está com convicção, não tem nada errado você parar e falar, sabe, o importante nesse momento é que você considere e ore sobre essas coisas que eu já te mostrei, tá? Porque não adianta. Não vale a pena você insistir se ela não está sentindo convicção, se ela não está focando. Você fez o que podia fazer. Você lança um pouco da semente. Ore agora, depois, pode até orar pela pessoa, você perguntou o nome dela, e outro pode vir por trás e evangelizar. Você não sabe para onde a pessoa irá. Deus pode, Ele não precisa, Ele não tem somente nós. Nós não somos os únicos, né? Não é somente porque você não conseguiu terminar que a pessoa vai para o inferno. Você não é o único evangelista no mundo. Você é simplesmente um semeador. Vai semeando, tá? Fica no assunto. Eu já falei, mantém-se no assunto, tá? Explicar para eles que são espiritualmente perdidos, tá? Como assim? Independente da confissão da pessoa. Você pergunta para a pessoa, você é um cristão? Sim.
eu frequento tal igreja. Se ela não dá um testemunho claro da salvação, pode apresentar o evangelho para ela. Quando eu estou em dúvida, o que eu faço? Assim, a pessoa se apresentou como evangélica. Sou evangélica, sou salva, né? Geralmente, a dúvida surge em mim quando eu pergunto a pessoa, fala, eu sou evangélica, você é salvo, você já aceitou Cristo? Sim, eu já me batizei. Aí, o que eu faço? Se eu falo abertamente para ela, eu duvido que você é salvo. Deixa eu mostrar o plano de salvação para ela. Ela vai se ofender. Não, mas eu falei que eu sou salvo, falei que eu sou evangélico. O que eu faço? Eu falo, você é evangélico? Que bom. É bom que ela confessa acreditar no evangelho. Agora eu vou verificar. Como é que eu vou verificar isso? Eu falo para a pessoa, então, poderia ler alguns versos com você? Vamos ler alguns textos da Bíblia juntos, né? Meditar uma pequena meditação nessa tarde. Aí geralmente a pessoa fala, sim. Aí o que eu faço? Romanos, vamos lá. Romanos 3:10, Romanos 3:23. Eu vou falando, né? É interessante como a Bíblia diz que somos pecadores. A pessoa pode... Aí eu começo a evangelizar ela sem ela perceber, porque eu não estou falando direto. A pessoa pode até frequentar a igreja. Eu sou batista, mas eu sei que tem gente que vai na igreja batista e acha que vão para o céu porque frequenta a igreja. Tem gente que acha que vai para o céu porque se batizou. Mas a Bíblia diz, aí vou falando. O salário do pecado é a morte. Eu vou utilizando. E já aconteceu que durante essa explicação a pessoa, você vê a pessoa pensando. E ela fala, mas sabe, eu nunca fiz isso. E ninguém nunca me falou isso. Eu nunca ouvi isso na igreja que eu frequento. Algo assim. Ou às vezes a pessoa está nem aí, que ela já está... Ela se sente bem, está acomodada onde ela está. Tá. Mas pelo menos você teve oportunidade. Se você não tivesse feito assim, você não teria tido nenhuma oportunidade. A ideia é ter isso, ter a oportunidade de lançar a semente. Aí, se puder, principalmente no começo, mas não somente no começo, procura ficar no mesmo livro da Bíblia. Por isso a gente usa esses planos de salvação, né? E agora, lembrando que eu estou falando mais sobre evangelismo de porta em porta. Se você está na sua casa, está na casa de um amigo, você tem tempo, né? É outra coisa. Mas quando você está na porta da casa da pessoa, ou numa situação que seu tempo, você sabe, é limitado, a vantagem de ficar em um livro é que você não tem que ficar indo de Gênesis para Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis. É focado, tá? Você pode usar, tipo, essa frase, a Bíblia é composta de 66 livros, mas esse livro nos explica claramente. Quando você fala esse livro, você pode falar, esse livro Romanos é bom porque explica para nós, de forma bem clara, como podemos ser salvos, como chegar ao céu. Pode falar isso de Efésios, pode falar isso de outro. Quando você fala isso, você também transfere para a pessoa uma certa confiança. Ela sente confiança. Ele deve conhecer a Bíblia. Falar que eu nem sabia que a Bíblia tinha 66 livros. Muita gente não sabe, infelizmente, né? Aí você fala que Romanos, isso é verdade. Mas, na verdade, em quase todos os livros do Novo Testamento, e até quem é maduro na fé, pode até de Gênesis pregar o Evangelho, né? Mas nós sabemos que Romanos é um dos livros que realmente explica muito bem, de forma bem clara, a salvação. Mas pode falar isso de Efésios, pode falar isso de Apocalipse, transferir também para a pessoa uma certa confiança, né? Que você é tipo um profissional, né? As pessoas hoje gostam de profissionais, né? Tem profissional para tudo. Que nós sejamos pelo menos profissionais em questão de ganhar almas, amém? Falando de verdade. Escreva um índice dos versos na sua Bíblia. Já falamos sobre isso, mais uma vez eu falo. Pode pegar uma Bíblia com letra gigante, não muito grande, é o ideal, e colocar aqui na frente, ou no verso onde tem as páginas brancas, você já pode colocar Romanos, Efésios,
esses outros, e aí você coloca o índice igual eu já projetei na tela. Aí você pode colocar aqui na frente, depois você vai colocando o endereço, o próximo endereço do lado dos versos. Eu coloco assim, na minha Bíblia, e hoje eu não carrego assim porque eu já conheço de cor, né? Mas na minha Bíblia, em casa, onde eu fiz tudo isso, eu tenho Romanos 3, verso 10, e eu coloquei do lado, na margem, o número 1, e circulei, para eu lembrar que é o primeiro. Aí embaixo eu já coloquei Romanos 3, 23. Chegando no Romanos 3, 23, já coloquei no lado, na margem, eu coloquei 2. E coloquei o quê? Romanos 5, 12. Então, faça isso. Isso vai ser benéfico, ajudar você durante o evangelismo. Pergunte para as pessoas, se você morresse agora, você tem a certeza que iria para o céu? Uma pergunta dessa, questionando a pessoa se ela tem a certeza, se morresse naquele momento, ela iria para o céu. Isso talvez é a melhor pergunta que você pode fazer. Você pergunta para a pessoa se ela é um cristão, ela pode dizer amém, ou sim, né? Mas isso hoje em dia significa o quê? Um monte de coisas. Eu sou evangélico, significa um monte de coisas. Sou batista, um monte de coisas, né? Então é uma pergunta muito boa. E é boa também para o católico, porque uma coisa que o católico nunca tem é certeza. Mas eu falo para você, muitos evangélicos hoje em dia também confessam a mesma coisa, de não ter o quê? Certeza. Questionar isso, tá? Questionou. Daí pergunte para a pessoa, você gostaria de ter a certeza que ao morrer você irá para o céu? Você tem a certeza? Não tenho. Você gostaria de ter? Sim. Eu faço isso, já vi os irmãos aqui fazendo isso, e é porta aberta geralmente, porque a pessoa quer ir para o céu, quem não quer ir para o céu, né? Poderia mostrar para você na Bíblia como se pode ter a certeza que irá para o céu, algo assim, né? Irmão Hudson faz isso. Mostre para a pessoa que ela é um pecador. Aí você começa. Você vai começar em Romanos 3:10, Romanos 3:23. Mostrando para a pessoa que ela é um pecador. Mostre para a pessoa que a penalidade do pecado, o que é. Aí, lembrando que aqui você vai mostrar como o pecado entrou. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva. Depois, a penalidade, o salário é o quê? A morte. Eu gosto de falar assim, salário. Sabe o que é um salário? Você recebe o salário por seu serviço. Então, o salário é aquilo que você merece. Você merece seu salário porque se trabalhou. Agora, por nós sermos pecadores, nosso salário é negativo. Merecemos o quê? Não o céu, merecemos a morte. E não somente a morte física, mas também a morte eterna, o inferno, né? Mostre para a pessoa como Jesus pagou o preço. Romanos 5:8. Graças a Deus. Aí você pode mostrar isso. Esse aí, se você quiser acrescentar também, 9, verso 9, acho que eu coloquei na estádio de Romanos que eu passei para os irmãos, é muito importante porque fala do sangue de Cristo, tá? E aí, quando você já usou de Romanos 3:10 até Romanos 5:8, então você mostrou para a pessoa que ela é pecador, você mostrou para a pessoa a penalidade do pecado, aí você mostrou para a pessoa que Jesus pagou o preço, como é que ele pagou o preço? Na cruz do Calvário. Aí você revisa, você entendeu? Você entendeu que você é um pecador? Você entendeu que você, como todos os pecadores, você merece a condenação eterna, o inferno? Entendeu? Entendeu que Jesus morreu por você? Entendeu? Ok? Aí o que você faça? Você mostre Romanos 10, 9, 10 e 13 para ela e pergunte para ela se você pode orar por ela. Nesse caso, você explica, é assim que a pessoa aceita Cristo. Você vê que ela está pensando, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Sabe, será que eu poderia orar por você? Geralmente a pessoa fala assim, né? Quando você vê que a pessoa está mais resistente, você pede que se pode orar por ela, essa oração às vezes ajuda ela a acalmar. E se você pensa, às vezes eu preciso falar um pouco mais do Evangelho para ela, mas você tem um certo receio de ficar repetindo diretamente para ela, você ora e na oração você repete: Senhor, ajuda essa, sei lá o nome dela, vamos dizer, a Janaína, vamos ajudar a Janaína, que ela entenda a salvação, que ela se entenda como pecadora, que ela entenda que Jesus morreu pelos pecados dela, que não é pelas obras que ela vai ser salva, que ninguém é salvo por sua religião, é só por meio da tua obra perfeita que o Senhor realizou na cruz. Aí você vai pregando. Você pode até fazer isso com uma pessoa muito resistente. Assim você compra mais tempo para pregar o Evangelho para a pessoa. Aí você orou por ela, você falou: minha oração não salva ninguém. Aí você fala de novo de Romanos 10, 9, 10 e 3, explicando de novo. Agora você pergunta para ela: você quer orar e aceitar Cristo? Eu orando, ajuda ela se sentir melhor em questão de orar também. Porque muita gente tem vergonha de orar. E nisso aí eu quero falar uma coisa também. Não faça aquela oração: Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né? O ancião dos dias. Não usa palavras assim, não procura fazer uma oração que na rua lá eles iam dizer é uma oração muito chique, né? Faça uma oração comum em palavras fáceis para a pessoa entender que ela pode orar. Não, que Deus não está desejando dela, cobrando dela que ela faça uma oração linda. Eu faço isso muito no presídio. E lá no presídio eu falo bem assim, sem falar palavrão, mas assim, bem na linguagem deles. Para eles entenderem que Deus quer uma oração honesta, Ele está procurando honestidade. Se você crê nele, fala que crê. Fala que é um pecador, fala que merece queimar no inferno para sempre. Aí ele se sente melhor em orar. Agora, nesse momento também, eu sempre gosto de fazer outra coisa, eu já expliquei isso. Eu peço para a pessoa tomar a minha mão. Se ela tomar a mão, é porque realmente ela está querendo tomar essa decisão. Geralmente a pessoa toma a mão, você vê que ela está pensando. Nesse momento, ou ela vai orar, ou ela vai falar o quê? Olha, eu tenho muita dificuldade para orar, não sei se eu vou falar certo. Aí você pode falar: se você quiser, eu posso orar, te ajudar na oração. E se você repetir que eu vou orar aqui, e repetir de coração mesmo, então você pode, eu vou te ajudar a orar, mas você pode, assim, repetindo sinceramente, aceitar Cristo. Mas olha, se em algum momento eu falar alguma coisa que você pensa: eu não posso falar isso, honestamente eu não posso confessar isso, então podemos parar, você não é obrigado a continuar. Eu já tive, várias vezes aconteceu comigo: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu mereço o inferno. Aí eu olho para a pessoa: e aí, você acha que merece o inferno? Pastor, eu não sei. Ou, Mateus, não sei. Aí eu vi que o menino não entendeu, vamos voltar lá. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes a pessoa fica lá, insistindo. Se ela não está pronta ainda, ou não está pronta, aí você deixa, fala: tá bom, eu vou orar por você, que você entenda esse ponto, que você aceita Cristo. Às vezes ela fala: é verdade, eu sou pecador. Você quer tentar de novo? Eu quero, vamos lá. Aí você fala, eu gosto de colocar lá, porque se a pessoa não entendeu que ela merece o inferno, ela não precisa de salvação. É um ponto crítico. Ela tem que admitir que ela merece a condenação eterna, né? Aí eu falo assim: Senhor, eu sei que eu mereço o inferno, mas eu também entendo que o Senhor Jesus morreu por mim. E eu confio nesse momento no Senhor Jesus como meu Salvador, algo assim. Né? A pessoa orou, amém, obrigado, Senhor, pela salvação,
Amém, amém. Aí, o que eu faço? Eu oro por ela em seguida. E eu sempre falo, agora eu quero orar por você. Eu não estou acrescentando nada àquilo que você fez. Você aceitou Cristo. Mas eu quero que Deus te ajude a crescer, que você entender realmente a decisão que você tomou. E é isso que eu oro. Eu falo, Senhor Jesus, ajuda o Jair a entender a decisão que tomou hoje à noite, que ele possa crescer em Cristo, que ele deseja ler a Bíblia, orar e entender todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para ele, tudo isso, né? Após a oração, pergunte para ela, aonde você iria agora se morresse? Então, eu faço essa pergunta. Se você morresse agora, para onde você iria? E a pessoa geralmente, se ela entender, ela fala, eu iria para o céu, né? Se ela fica assim, eu falo, mas você confiou em quem? Você está confiando em si mesmo para ser salvo? Não. Quem te salvou? Jesus. A palavra de Deus falou que se você aceitasse Cristo, você iria para o céu, certo? Sim. Você crê nisso? Crê nisso? Sim. Então, Deus mente? Não. Ok. Então, onde você irá? Para onde você está indo agora? Para o céu. E eu gosto, nesse momento, eu sempre mostro 1 João 5,13 para a pessoa. 5,13. Tá? Tem mais umas dicas para, assim, depois que a pessoa aceitar Cristo. Mas nós vamos tratar isso semana que vem.